Nesse vídeo vou mostrar de forma simples e prática como coloca a imagem no Word e como trabalha com essa imagem para você ter um bom resultado nos seus projetos aí, nas suas digitações. Primeiro passo, vou abrir aqui um documento em branco rapidamente e colar um texto aqui para não trabalhar no vazio. Aqui meu cursor, botão direito, opções de colagem, manter somente o texto. Eu já tinha um texto que eu já copiei, eu estou só colando ele para servir de exemplo. Para colocar uma imagem aqui, eu só preciso dar um clique, guia inserir, imagens, e bem aqui, imagem desse dispositivo. O que são as imagens deste dispositivo? São as imagens que eu já tenho salvas no meu computador. E aqui eu vou escolher onde está a minha imagem. Está em imagens, downloads, documentos, áreas de trabalho, eu quem escolho. No meu caso, já preparei uma imagem aqui, essa flor azul, na minha área de trabalho. Clico nela, aperto inserir, coloquei minha imagem. Muito fácil. Bom, do jeito que minha imagem está aqui, diminuir aqui um pouquinho o zoom. Do jeito que a minha imagem está, eu não consigo fazer nada com ela. Posso puxar para cima, para baixo, ela não tem movimento. E também não consigo fazer muito além disso, né? O máximo que eu posso fazer com a imagem, assim que eu coloco a imagem no Word, é isso aqui. Para tirar ela do lugar, eu posso escolher que ela fique antes ou depois de um texto. Por exemplo, ó, vai ficar aqui antes da palavra função. Ou depois de função. Certo? Consigo movimentar dessa forma. E em relação ao tamanho da imagem, né? Ela sempre vai ter que respeitar a minha folhinha aqui. Mas olha só, consigo diminuir a imagem e aumentar. Como? Assim que se clica em uma imagem aqui no Word, a gente percebe que ela vai ter 9 pontinhos aqui ao redor da imagem. Essas bolinhas aqui. E essa setinha aqui fazendo uma volta. Se eu quero diminuir ou aumentar o tamanho de uma imagem, é só pegar numa dessas pontinhas, essas bolinhas, e puxar para dentro ou para fora. Sim, sim, muito fácil, simplificando nossa vida. Dica: nunca puxe essas bolinhas aqui dos meios, que assim você vai achatar a sua imagem, olha só. Perder a qualidade dela e perder a proporção original. Depois que você mexe uma vez aqui pelos meios, você nunca mais consegue o mesmo padrão da imagem original, certo? Vou desfazer aqui para voltar. Quero mudar o tamanho da minha imagem, venho nas pontas. Mexi nas pontas, resolveu. Mas é só isso? Eu não posso fazer mais nada com a imagem? Pode sim. Se você quiser liberar a sua imagem para você fazer o que quiser com ela, inclusive movimentar livremente, é só o seguinte. Quando você clica em cima de uma imagem, vai surgir uma nova guia aqui em cima. Depois de ajuda, olha só, vou dar um clique na imagem, selecionei, vai surgir aqui a guia formato de imagem. Para desbloquear minha imagem, conseguir movimentar ela livremente na minha folha, eu preciso mexer aqui nas quebras de texto automáticas. Por padrão, a imagem vem alinhada com o texto. O que isso significa? É aquilo que eu acabei de mostrar. Quando você puxa ela, você pode colocar antes do texto ou depois do texto, sempre interagindo com o texto. Se eu quero usar uma imagem de forma livre, eu venho aqui e vou marcar a opção quadrado. Cliquei em quadrado. Olha o que acontece. A minha imagem agora está livre para ser movimentada. E o texto respeita o tamanho e a posição da minha imagem. Se eu coloco minha imagem aqui no cantinho, ó, o texto vai respeitar, vai dar uma certa distância e vai continuar na sua lateral. Simples assim. Se você prestar atenção, você vai ver que tem outros aqui. Ó. O que eu acabei de usar foi o quadrado. Além de quadrado, tem justa, através, superior, inferior, atrás do texto e em frente ao texto. Vamos lá. Quadrado, por que é que chama de quadrado?
Porque independente da forma ou da posição da minha imagem, o texto sempre vai montar um quadrado ao redor dela. Olha só. Tá vendo? Minha imagem está na diagonal, inclinada, e o texto está fazendo um quadrado aqui ao redor dela. Isso é o quadrado. Posso mudar. Justa. Olha o que faz a função justa aqui. Ó. Justa, o texto vai se aproximar da minha imagem e vai seguir o formato dela. Se ela estiver inclinada, o texto vai chegar mais próximo, não forma mais aquele quadrado ao redor, e assim eu aproveito, teoricamente, né, aproveito melhor o espaço ao redor da minha imagem. Outra opção, através. Através eu não vou conseguir mostrar aqui agora, porque minha imagem está inteira. Através se comporta de que maneira? Quando eu recorto minha imagem, que ela está com uma parte dela está transparente, o texto se aproxima do corte da minha imagem e ele vai se alinhar de acordo com isso. Não vou mostrar aqui, mas fica aí para teste depois. Superior e inferior. Nessa opção, ou a imagem está acima ou abaixo do texto. Eles nunca ficam lado a lado. Atrás do texto. Não precisa explicar, né? E em frente ao texto, acredito que também não precise explicar. Uma fica atrás e outra fica na frente do texto. A minha função principal, né, ou melhor, minha função preferida, é a função quadrado. Ok? Apertei quadrado aqui. Pronto, ó. Tá no padrão. Certo? Da melhor forma. O que mais que eu posso fazer com a imagem? Vou aumentar ela aqui um pouquinho. É mais visível. Olha só. Nas minhas imagens eu posso fazer pequenas alterações, pequenas correções que iriam me demandar muito mais tempo se eu precisasse no Photoshop ou precisasse de algum tratamento externo com outros aplicativos, e eu posso resolver aqui com o próprio Word. Por exemplo, ainda em formato de imagem, eu posso vir aqui na faixa de ajuste, né, ou ajustar, e posso mexer nas correções da minha imagem. Aqui eu posso corrigir nitidez, brilho e contraste. Olha só, acompanha meu mouse. Essa daqui é a nitidez em 0%. Quando eu afasto meu mouse para o lado direito, eu estou aumentando a nitidez. Observa a imagem. Ó, nitidez 0%, 25%, 50%. Ficou claro? Vou aumentar mais um pouco o zoom aqui. Talvez a diferença fique mais visível. Olha só. Preste atenção na flor. 0, 25%, 50%. Do 50 para o 0, do 0 para o 50. O que foi que mudou? Normalmente a nitidez ela dá uma exagerada nos pequenos detalhes e você consegue ver mais de forma mais nítida, né? Até uma redundância falar isso, mas você vê ela de forma mais nítida. O que seria reduzir a nitidez? Seria embaçar. Olha só. A imagem está embaçada por quê? Porque está com menos 50 de nitidez ou 50% suavizada. Tá? Se eu vou aumentando, ó, eu começo a enxergar mais um pouco com a minha imagem. Então, no meu caso, eu vou selecionar aqui 25% de nitidez. Por quê? Porque eu gostei. Porque eu quero. As minhas imagens eu vou ajustando de acordo com o que eu acho que fica melhor para o meu documento. No caso do brilho e contraste, próxima grandeza, a gente tem aqui, ó, brilho em 0%, contraste 0% aqui no meio. Você tem vários quadradinhos, cada um com um exemplo. Eu posso deixar meu mouse aqui no meio, eu vejo que ele é o normal. Como é que eu sei? Tem um quadrado aqui ao redor da foto, certo? Vamos lá. Se eu puxo o meu mouse para baixo, eu estou aumentando o contraste. Observa a imagem. O que é que muda? 0%, 20%, 40%. Contraste é o seguinte. Quanto maior o contraste, maior a diferença entre as cores claras e as cores escuras, entre o branco e o preto,
entre o frio e o quente. Quanto maior o contraste, o que é, digamos assim, o que é preto fica mais preto, o que é branco fica mais branco. O que é um pouco azul fica muito azul, o que é um pouco verde fica muito verde. Você vê as cores um pouco mais exageradas do que no normal. Olha só, fica mais intenso. Se eu vou voltando o contraste, eu estou em 40%, 20%, 0%, esse é o normal, e vou voltando, ó, menos 20, menos 40. Quanto menor o contraste, menor a diferença entre o que é claro e o que é escuro. Então, se eu diminuo o meu contraste, eu acabo deixando minha imagem mais cinza. Ela vai ficando cinzenta, como se a diferença entre o ambiente claro e o escuro não fosse uma diferença tão grande. Como se os dois fossem a mesma coisa. E isso daqui é o contraste. Quanto maior o contraste, maior a diferença entre as cores, maior a diferença entre os tons. Tá? Voltei aqui para o zero. Isso a gente faz na vertical. Beleza. Vou mexer agora na horizontal. Eu vou pegar meu mouse e puxar para a direita. Se para baixo estou aumentando o contraste, puxando para a direita aqui, estou aumentando o brilho. E brilho não precisa explicar muito. Quanto mais brilho, mais clara a imagem é, como se eu tivesse mais luz voltada para ela. Certo? E se eu vou diminuindo o brilho, é como se a quantidade de luz no ambiente fosse diminuindo, ou, como eu ouço muito dizer, como se estivesse anoitecendo aqui na foto. Aqui seria o sol no meio-dia, né? E assim à noite. Tem gente que gosta de pensar assim, você escolhe o que prefere. No meu caso, minha imagem, eu tenho um pequeno dilema aqui. Eu nem quero 0 de brilho e nem quero 20. Talvez 10% de brilho fosse o suficiente. E agora? O que eu posso fazer? Não existe 10% aqui nessa tabela aqui. Como é que eu faço? Se eu quero alguma coisa mais específica, que essas opções aqui não estão me suprindo, eu posso vir nas opções de correção de imagem. Porque veja só, eu quero aumentar 20% de contraste e 20% de brilho. Para a minha imagem ficou legal? Não ficou legal. Mas outra imagem que você pegar pode ficar legal. Tá? Depende da imagem, do tipo de foto que você está colocando, do tipo de ilustração. Então, você pode escolher diminuir o contraste, aumentar o brilho, diminuir o brilho e aumentar um pouco o contraste. Aí depende do seu gosto, da sua ideia aí de como vai ser a imagem. Okay? Voltando para a ideia, eu quero aumentar somente 10% de brilho. Como eu faço? Opções de controle de opções de correção de imagem me ajudam a ter esse controle. Vou clicar aqui. Eu tenho, ó, nitidez está marcado com 25%, brilho 0, contraste 0. Eu vou usar esse painel aqui para definir os valores que eu quero. Aqui no painel eu vou definir aqui brilho, eu quero 10%. Então venho aqui brilho, ó, marco aqui, quero 10, então digito 10%. Ó, ficou bom. Contraste, vamos aumentar aqui 20% para ver. Não ficou legal. Volta, apaga, tá no zero de novo, 10%. Tá muito intenso, quero 5%. E assim você vai experimentando até encontrar aquilo que está procurando, certo? Para mim tá bom, ok, não quero mais mexer nisso, aperto aqui nesse X, ó, esse painel vai sumir. O que mais que eu posso usar aqui na minha imagem? Cor. Tá? Vizinho aqui de correções eu tenho cor. E aqui eu tenho mais duas grandezas, saturação e o tom. Aqui na saturação da cor, você tem a saturação mediana, essa daqui, 100%. Que muda se eu aumento a saturação? Ó, 200%, 300%, 400%. Que mudou? Olha só. Eu estou aumentando a intensidade da cor. Não mais da diferença entre o claro e o escuro, que parece muito com contraste. Mas a saturação é o que deixa a cor da minha imagem, a cor da minha imagem exagerada. Se eu aumento a saturação, eu aumento a força da cor. O que é um pouquinho azul fica muito azul, ó,
bem mais vivo, que é um pouquinho verde fica muito verde, que é um pouquinho amarelo fica muito amarelo nessa minha imagem. E a saturação, quando você vai reduzindo ela, olha só, presta atenção na imagem. As cores vão morrendo um pouco, ó. Até que em 0% a minha saturação ela deixa a imagem inteira em preto e branco. Se eu aumento um pouquinho aqui, eu já vou ganhando mais cores. E em 100% eu tenho imagem colorida como ela normalmente é. Certo? Tom de cor. Tom de cor, também aqui no meio, ele é medido com temperatura. Ok, como é que isso funciona? Na temperatura, quanto maior a temperatura, faz um paralelo com a vida real. Quanto maior a temperatura, mais quente é, não é? Se eu estou aumentando a temperatura, a imagem vai ficando mais quente, vai ficando mais amarelada, vai ganhando tons alaranjados, tons amarelados, essas cores quentes. É daí que vem a expressão cor quente. E se eu vou diminuindo a temperatura, olha para a imagem. Ela vai ficando, não só a parte que já é azul, e vai ficando mais azul, mas toda a imagem ela vai ganhando tons mais azulados, assim. Então esses pequenos ajustes, eles vão sendo empregados aqui de acordo com a sua imagem. Nessa minha imagem aqui, eu já acho que ela é azul demais. Então eu posso aumentar aqui a temperatura. Fica mais interessante assim, ó. Ou em 7.200 Kelvin, ou aqui em 8.800 Kelvin, que é a medida de temperatura que ele usa para a imagem. Para não perder tanto da cor original, eu vou escolher aqui esse 7.200 aqui. Para mim tá bom. Saturação e tom. Recolorir, ele tem algumas opçõezinhas, né? Não é como as outras que a gente viu agora, você vai recolorindo mesmo. Escala de cinza, sépia, desbotado, preto e branco 25%, preto e branco 50%, 75%. E aqui você vai recolorir com uma cor sólida para dar ênfase tanto nos tons escuros quanto nos claros. Essa ênfase aqui, na minha opinião, ela é melhor empregada com ícones, né? Aquelas imagenzinhas, desenhos que são simples e você pode mudar de cor e ele vai trocar totalmente de identidade. Aqui nesse caso da imagem, eu acho que ela fica um pouco desconfigurada, né? A não ser que eu use ela para um plano de fundo, alguma coisa nesse sentido. Na frente dela escrever uma carta, alguma coisa assim. Vou desfazer aqui, tá? Tudo isso que eu mostrei até agora também tem as opções de cor da imagem, onde eu posso abrir aquele mesmo painel. Nota que é o mesmo painel mesmo, ó, correções de imagem, cor da imagem, transparência e corte. Ó, correções é o que a gente já viu, nitidez, brilho e contraste. E aqui em cor da imagem, ó, são esses daqui. Saturação, você vê a saturação. Tom de cor, tenho aqui as mesmas predefinições que eu tenho lá em cima. E a temperatura manualmente. Saturação, eu quero aumentar saturação. Se você voltar lá nas opções, você vai ver, ó, aqui é 100, 200%. Eu quero aumentar só 10%. Posso? Posso. Venho aqui no painel, 100% eu apago, digito 110. Tá bom assim? Não, quero mais. 115. Opa, tá ótimo. Temperatura, eu vou aumentar mais, vou colocar 7.500. Pronto. Não mudou muita coisa não, mas para mim tá bom. E é isso. Recolorir, não quero recolorir não, mas se eu quisesse tem as opções aqui também. Ok? Transparência e corte eu vou mostrar a seguir. Apertei no X ali. Vamos lá. Efeitos artísticos, né, são filtros, né, partindo de cor. Efeitos artísticos. Se você quiser testar algum deles para fazer uma artezinha, né? Desenhozinhos de linha, embaçar a imagem. Né? Lembra um pouco aquilo que você faz com o Instagram. Tem muita coisa legal. Pois é. E a gente tem transparência também. Essa transparência ela vai sendo utilizada de acordo com o que você vai se aperfeiçoando aqui
no Word. Nas outras versões, de 2016 e as anteriores, elas não têm essa função de transparência. Então é uma coisa muito boa que foi adicionada recentemente no Word. Tá? Bom, para finalizar, nós podemos fazer recortes com as imagens aqui. Na verdade é cortar. O nome correto é cortar. Digamos assim, ó, botão direito, recortar é aquela função que vocês conhecem, que você conhece, que é semelhante ao copiar. Né? Copiar, eu crio uma cópia dessa imagem, coloco aqui embaixo, por exemplo, botão direito, copiar, eu venho aqui embaixo, posso colar como imagem, tem uma cópia, né? A função recortar, botão direito, recortar, ela copia a minha imagem, tira ela do seu local original e eu venho colar ela, aqui embaixo ela aparece de vez. Aí eu não quero mais essa imagem, como eu faço só para apagar ela mesmo? Clique em cima, seu teclado tem a tecla Delete. Tá ok? Já copiei, eu vou colar de novo aqui, só para mostrar a questão do corte. Clicando aqui em cima, formato de imagem. Bom, tenho duas formas de recortar, ou perdão, tenho duas formas de cortar uma imagem. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Botão direito, em cima da imagem, eu tenho um botão cortar aqui, ó, aparece a opção cortar, sempre perto do mouse. Se eu aperto muito lá em cima, ele aparece em cima, se eu aperto muito lá embaixo, aparece aqui embaixo. Cortar. Cliquei. O que é que eu vou fazer para cortar a imagem? Ah, eu não quero essa parte aqui não, quero só um quadradinho com a flor. Tudo bem. Percebeu que apareceram esses tracinhos pretos aqui, ó, ao redor da imagem? Tudo bem. Vou encostar o mouse nesse tracinho. Cuidado para você não encostar na bolinha pensando que é o tracinho, tá? O mouse vai ficar tipo o mesmo símbolo mesmo, pretinho assim. Você vai clicar aqui, segura e arrasta. O que tiver cinza vai ficar por fora da minha imagem. Okay? E agora, marquei aqui, eu quero que ele fique dessa forma. Eu clico fora da imagem. Pronto, cortou. Certo? Clico de novo nela, formato de imagem. O que mais que eu posso fazer? Se eu quiser escolher um formato exato, por exemplo, aqui eu quis um quadradinho, mas não está exatamente um quadrado. Ele está um retangular. Como é que eu faço para pegar exatamente um quadrado? Em cima, tem aqui a função cortar. Posso cortar para demarcar uma forma ou cortar taxa de proporção, função preencher e ajustar. Para fazer um quadrado perfeito, eu venho aqui, ó, cortar para demarcar forma. E bem aqui dentro eu escolho o formato que eu quero. No caso aqui eu quero um quadrado. Né? Então venho aqui, ó, retângulo. Já está retangular. E depois de escolher, é porque no caso se não fosse uma imagem retangular, né, se já fosse redonda, ou qualquer outro formato, poderia ajustar aqui, desculpe. Eu posso escolher redondo, posso escolher aqui triangular e tal, mas se eu quero voltar para fazer um quadrado, eu venho aqui, escolho aqui um retângulo e quadrado mesmo perfeito, até confundir, um quadrado perfeito eu venho aqui em taxa de proporção. Tá? Taxa de proporção eu tenho um quadrado 1 para 1. Essas proporções aqui, elas já são pré-montadas, que normalmente a gente precisa, né? Quadrado, 1 para 1. Se eu clico aqui, ela vai deixar exatamente um quadrado. Sabe a foto que você coloca no currículo, a foto 3x4? Pronto, você pode cortar o formato 3x4 também. Ó. Taxa de proporção, retrato em pezinho, né? Paisagem assim de lado. Retrato 3x4, que é aquele formato da foto que eu falei. Clico nele, a imagem está em 3x4, agora só clico fora, confirmo aqui o tamanho. Tá? Certo, e se eu quiser imprimir minha imagem, qual o tamanho dela? Bem simples. Clico em cima, formato de imagem. Olha só. A minha imagem agora está com 8,48 centímetros de altura. Deixa eu desbloquear ela aqui também. Quadrado. 8,48. E de largura eu tenho 6,36. Ah, mas uma imagem 3x4, ela tem que ser quanto?
Não, ela tem que ser 4 de altura por 3 de largura. Pronto, muito bem. Venho aqui. Como eu já vim aqui na taxa de proporção, já escolhi que o formato é 3 por 4, então só basta colocar aqui a medida, né, a altura. Apago essa daqui, colocar 4 centímetros. Preciso escrever o centímetro? Não. Bota só o número, dá um Enter. Voilà. 4 centímetros de altura por 3 centímetros de largura. E então, para colocar uma imagem alinhada, assim, ajustada com minha margem, para não ficar passando assim, eu tenho que ficar prestando atenção, esperando que a linha me ajude? Não. Se minha imagem está aqui no meio e eu quero que ela venha para o canto, respeitando minha margem, eu vou usar a função posição com a disposição do texto para cá. Ó. Posso escolher qualquer um, na verdade. Né? Aqui, ó. Eu quero ela do lado direito, na parte superior, pronto. Aperto aqui, 100% ajustado. Não preciso nem conferir. Mas ó, igualzinha, ok? Quero minha imagem voltando para o normal dela, sem corte, sem nada. O que é que eu faço? Aqui, ó, faixa de ajustar, clico nessa opçãozinha, redefinir imagem. Redefinir o que aqui? Os filtros, tá? Os filtros que eu apliquei, correção, cor e tudo. E o tamanho, clico aqui, imagem tamanho, ela vai para o seu tamanho original, certo? No caso, essa daqui ela está replicando a imagem que eu já copiei e já colei, certo? Para finalizar, eu posso mostrar somente remover plano de fundo. Se por acaso eu quisesse cortar toda essa área verde aqui e deixar somente a flor, para ficar como detalhe, né, do meu documento aqui, no arquivo e tal, posso sim remover plano de fundo, ó, ainda em formato de imagem. E aqui é bem fácil. Tudo que tiver rosa, ou roxo, sei lá que cor é essa, vai ser apagado da minha imagem. Eita, então ele está apagando mais do que deveria. Não é? Tá assim. Então eu vou marcar o que eu quero que ele apague e o que eu não quero que ele apague. Por exemplo, eu não quero que apague essas pétalas aqui, ó. Essas folhinhas aqui. Bem, marcar áreas para manter. Nas versões mais antigas do Word, você tem que marcar uma linha reta. Né? Nessa minha aqui, se eu não me engano, a gente pode desenhar. Certo? Você pode desenhar aqui ao redor o que você não quer que ele apague. E o Word sozinho vai identificar o que é e o que não é para apagar. Tá vendo? Nem sempre ele vai entender. Você tem que marcar mais de uma vez. Às vezes você vê que ficam as imperfeições, tenta de novo. É fácil? É mais fácil do que você pegar e começar um Photoshop do zero. Mas ainda assim precisa de bastante atenção, paciência, ser bastante atencioso para não perder os detalhes daqui. Ah, se por acaso ele está inserindo uma parte que eu não queria, então você pode remover aqui, ó, marcar áreas para remover. Eu não quero que ele mantenha essa brechinha aqui, ó. Dá um zoom para ver melhor. Aqui, ó, tem uma brechinha que eu não quero, então eu venho aqui e apago ela assim, ó. Tá vendo? Aí. Aqui também tem uma brechinha verde. Ó, foi demais. Então é sempre isso. Você vai marcar um pouco para manter e marcar um pouco para retirar. Foi demais. Já me arrependi. Vou remover isso aqui. Bora lá. Foi. Vou diminuir aqui o zoom. Quero remover aqui também. Pronto. Ficou perfeito? Como é que eu faço para salvar? Manter alterações. Agora você tem a imagem com a parte transparente. Tá? Vou cortar um pouquinho, que essa parte que está transparente não vai servir para nada. Tá? Puxo para cá aqui um pouquinho. Perfeito. Como é que eu sei que ela está transparente?
quebra de texto automática, em frente ao texto, olha só. Tá vendo? E aqui, uma imagem dessa forma, eu posso pegar ela como detalhe, diminuo o tamanho, coloco lá no cantinho da tela e pronto. Ou na parte de baixo, lá como detalhe mesmo. Sim, ó. Certo? Então, basicamente, é assim que se trabalha com imagem. Tem mais coisas? Sempre tem mais coisa. Cabe a nós continuarmos estudando e pesquisando e procurando novas soluções. Desde já agradeço pela atenção e bons estudos.